E hoje é dia do nosso quadro Por Dentro do Esporte. E o papo aqui é no estúdio hoje, aqui comigo, o Jonathan Meller, não mais em uma aventura conhecendo algum tipo de esporte, mas vai falar aqui de momentos importantes que marcaram a carreira dele como jogador de futebol. Ele que jogou no Internacional, no Paysandu, no Juventude, na Itália, na Romênia, e vai descrever pra gente como é viver situações de pressão no esporte. E também aqui com a psicóloga Graziela Faccioni. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todo mundo de casa. Tá, o que tu quer hoje? Tu quer o jornalista ou tu quer o jogador? Não, hoje é o Jonathan jogador. Jogador. Então, beleza. O papo hoje é o papo de esporte hoje é diferente. Hoje é diferente. Hoje eu sou entrevistado, né, Márcio? Hoje sou entrevistado. Tá, É diferente, tá como Hoje eu tô de entrevistado. Vou começar com a Graziela perguntando se é possível ensinar para um atleta o treinamento psicológico, né? Fazer esse treino psicológico com um atleta. Sim, boa tarde, é um prazer estar aqui. É possível, esse é o nosso trabalho, é trabalhar com a parte psicológica, ajudar o atleta na melhora da performance dele. Então, a gente trabalha com o foco, trabalha com a concentração dele, trabalha com a ansiedade, tudo que está ligado ao rendimento dele no esporte. Jonathan, qual o pior momento de pressão que você já viveu como jogador? Aliás, eu vou pedir pro pessoal da produção botar as imagens do Jonathan jogando futebol. Dá uma moral pra mim aí. Qual o pior momento que você viveu? Olha, Márcia, dentro do esporte são vários momentos ruins assim que a gente passa. Mas como nós conversamos, acho que a final de um campeonato, com certeza, é uma coisa realmente que dá um estresse, tu não consegue dormir antes, tu não consegue dormir depois. Se tu erra um lance, tu fica com aquilo na cabeça, sabe? E se vai para os pênaltis, então, nem se fala. Qual a final mais emocionante que você viveu? Foi alguma final no Inter? No Inter também. Eu passei muitos grenais, né? E eu sempre fui um cara que, como atleta, como jogador mesmo, como atleta profissional de futebol, eu sempre gostei de desafio. Eu sempre fui um cara que gostava de estádio lotado, quando estava pressão mesmo, aí eu era o cara. Porque eu não era, se não tivesse ninguém me assistindo, hoje não vale a pena jogar. Então eu gostava da pressão. Tem jogadores que não gostam dessa pressão, né? Acho que a Grazi pode falar muito melhor que eu sobre isso, que os caras desaparecem. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Grazi? É interessante essa tua fala, porque muitos isso atrapalha. O quanto é ruim a pressão e o quanto cometem erros que seriam erros primários, que jamais fariam, pela pressão, pelo tanto que ficam desfocados naquele momento. Finais de campeonato. E aí eu vou descrever uma situação, a gente não sabe exatamente o que estava se passando na cabeça do jogador, mas, por exemplo, uma final de campeonato como a que o Baggio viveu, Brasil e Itália. Tem um lance decisivo para definir uma Copa do Mundo, que é a competição máxima do futebol mundial. E aí está no pé daquele jogador a decisão e o mundo inteiro olhando, porque não é um estádio, né? É o mundo inteiro naquele segundo. Esse tipo de situação, o atleta tem que estar preparado. Tem um trabalho específico para grandes finais, por exemplo, tem uma super final. Tem um trabalho na véspera, sabe, naquela semana, para que todo mundo entre com a consciência de que qualquer um pode ser decisivo. E além disso do treinamento, mas existe a parte psicológica, mas existe muito treinamento. O cara bate muito pênalti, então tu vai confiante para fazer o gol. Mas a parte psicológica pesa, né? Pesa. É isso que eu queria entrar. Isso, esse porque trabalho assim, na semana, por exemplo. Junto com o chute dele com a bola, tem toda a história, tem tudo que está carregando aquilo ali. Não é simplesmente um pênalti, ele tem toda uma carga junto com ele. Tem o profissionalismo dele, tem o momento de decisão. Então, o trabalho da psicologia deve-se ser feito durante toda a preparação do atleta e no final, no campeonato também, intensificado. Para quê? Para que a pessoa consiga estar tranquila para bater esse pênalti ou para fazer outra coisa que for do momento. A pessoa tem que estar com a parte emocional tranquila, senão pode perder, como aconteceu com ele, por desequilíbrio. A gente não sabe qual foi o que pegou ali. Mas é uma carga muito grande, uma pressão muito grande. Isso também é importante, a questão emocional, para o relacionamento com comissão técnica, treinadores. A gente escuta, às vezes, jogador tal. Um super talento, mas vive brigando com o técnico. Às vezes um técnico cai por causa de um jogador. A gente escuta muito isso, né?
Por isso que o trabalho deve ser feito com toda a equipe. Não dá para focar só no atleta. Não tem como trabalhar só com ele. Precisa trabalhar a equipe técnica, precisa trabalhar todos os que estão envolvidos junto com ele. E muitas vezes trazer até um pouco da bagagem dele, de como que ele está lidando com o esporte fora E ver o histórico também dele, né? Porque eu comecei a trabalhar com 11 anos, né? Família difícil, família pobre, como qualquer jogador. Com 14 anos fui para o Internacional, vivendo fora, já morando numa outra cidade. Depois eu joguei em 8 países, né? Sempre sozinho, nunca tive família para me ligar, como é que tu tá? Eu acho que isso também é um agravante, né? Isso é a realidade de muitos atletas, de muitos atletas. Sai de casa cedo, se vê sozinho em grandes centros, como tu saiu, já foi para o mundo, literalmente. Sem família, que a família é a base, é que dá todo o apoio, né? Exatamente, Márcia. Então, imagina o quanto ele tem de pressão. E assim, a gente começa com atletas muito novos que estão decidindo o futuro deles. Porque estão entrando no esporte como um futuro. E o futuro da família também. Da família. E já recebe essa pressão. Isso, que muita gente está esperando o retorno dele. Então, o atleta, o iniciante ali, quando tu dá outro exemplo, de sair de casa, uma família humilde, então tu tem a tua expectativa de decisão de futuro da tua família, que por mais que não é presente, ela está ali. São pessoas que estão esperando um retorno do teu trabalho. E daí vem a palavra trabalho, né? É um atleta, mas é um trabalho. O que tu está fazendo é um trabalho. Claro. Precisa se dedicar, precisa estar bem para fazer. E não adianta muitas vezes só treinar e não estar emocionalmente bem. Só o físico, é o casamento do físico e o mental. Com o emocional, psicológico. Gente, Mas eu nunca dei a mínima importância para isso, tu acredita? E eu queria até passar para o pessoal de casa, cara, isso é extremamente importante. Não, com certeza, a gente vê alguns jogadores, algumas situações. Eu estava lembrando do Ganso, que no auge sofreu uma lesão e ficou um tempo parado. Sofre até hoje com essa lesão. Foi para o São Paulo, agora foi vendido para a Espanha. E o técnico do São Paulo falou que o trabalho, o Ganso começou a render no São Paulo quando o trabalho psicológico, emocional dele, efetivamente começou a dar certo. Por então, causa por causa da lesão. Por causa da lesão. Se não tivesse a lesão, acho que já entrava em campo desanimado, né? O atleta com lesão é bem complicado dele conseguir dar a volta por cima, porque ele precisa parar para cuidar. E muitas vezes não quer parar porque depende dele. É o trabalho, é o corpo dele, é o trabalho dele, é o instrumento de trabalho dele. Então tem que trabalhar a lesão e trabalhar a parte psicológica dele para ele entender que se ele não tratar, ele não vai continuar. E ninguém quer ficar, parado. Eles falam, ele quer estar recebendo. Ninguém quer ficar recebendo e não jogar. O negócio é jogar, mano. O cara quer entrar dentro de campo. É que nem aqui no estúdio, tu quer apresentar. Aqui é o filé mignon do negócio. Quer ficar ali atrás sentado. Papo e por dentro do esporte hoje acabou, mas com certeza a gente vai continuar o assunto. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado, Jonathan.